Inclusive, Marcos Saravalli, a gente tem aqui agora o Paulo Guedes, né? Ele falou, eu queria só debater um pouquinho essa declaração com você, eu queria ouvir a declaração do Guedes sobre o Bolsa Família, precatórios, imposto de renda, para a gente repercutir aqui com o Marcos Saravalli, até porque isso são pontos importantes, a gente sabe que o mercado aguarda muito essa questão de resolver a PEC dos precatórios, essa questão também da reforma do imposto de renda, e o ministro da Economia, ele participou de um evento na Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, na noite de ontem, falou um pouquinho sobre isso. Queria só ouvir o que o Guedes falou e a gente tentar entender e ver se isso realmente vai impactar de alguma forma ou não o mercado hoje. Vamos lá. Nós precisamos de um Bolsa Família, aí em torno dos R$300. E nós temos que fazer isso, de novo, com responsabilidade fiscal. Então vieram os precatórios de um lado, que eu chamei de um meteoro, porque dizem que tinha que ser previsto pela AGU, muito difícil. Faltavam 10 dias para se encerrar o período de inscrição e, de repente, apareceram 20 bilhões, em 8 ou 9 dias. Então, talvez nem o próprio juiz soubesse que ia tirar da gaveta e colocar aquilo lá 10 dias depois. Então, era impossível prever. Agora, a verdade é que, se um poder está limitado pelo teto e um outro poder dá uma ordem que ameaça violar o teto, nós precisamos de ajuda. E eu pedi ajuda, tanto ao Supremo quanto ao Congresso. Então, nós precisamos hoje ter uma equação muito simples. Bolsa Família, auxílio emergencial, R$300, mais ou menos, igual ao IR, para nos dar a fonte dos recursos, mais os precatórios, para nos dar o espaço dentro do teto. Nós precisamos dessa aprovação dupla. Nós aprovarmos isso, os mercados se acalmam, a Bolsa volta a subir, tudo se acalma. Precisamos do Congresso para aprovar o espaço do Bolsa Família, que é a PEC dos precatórios, ou seja, todos nós nos comportamos dentro do teto. Então, nós precisamos que também os comandos que venham de outros poderes também obedeçam a mesma regra, senão eu não consigo executar o meu orçamento. E nós precisamos de previsibilidade para os próximos 10, 15, 20, 30 anos. Então, nós vamos precisar dessa PEC dos precatórios. E, por outro lado, precisamos do imposto de renda. Aí vamos falar rapidamente do imposto de renda. Não atinge ninguém que tira até R$400 mil por mês de dividendos. R$400 mil por mês de dividendos. Não estamos atingindo ninguém de baixo, PJ, nada disso. Nós fomos lá em cima. Estamos fazendo o que o mundo todo está fazendo. O imposto de renda, há 40 anos ele desce no mundo. O imposto de renda sobre as empresas. 40 anos em queda. Era 43%, 44%, veio para 35%, 30%, 26%, agora está em torno de 23,5%. O Brasil, ao contrário, o Brasil está há 40 anos subindo o imposto sobre as empresas. E hoje chega a quase 40% para alguns setores. Tá aí a fala, então, aí do ministro da Economia, Paulo Guedes. E aí, Marcos Saravalli, você vê algo aí que seja importante a gente destacar dessa fala do Guedes? Isso você acha que deve trazer algum impacto para o mercado? Eu ainda gosto de acreditar, né? Prefiro acreditar que ele tem a ciência do que deve ser feito, que deveria ter sido feito, né? Mas o difícil é realmente a implementação, né, de tudo isso. Quando ele falou, né, nessa semana, ele falou sobre privatização possível do Banco do Brasil, de outras estatais, até mesmo da Petrobras, nos próximos 10 anos, né? Mas ele não, aquele R$1 trilhão que ele falou de privatização no começo, né, do governo ali na fase de transição, né, quanto realmente a gente conseguiu, até a gente chega a ter dúvida dos próprios Correios, né, que é algo realmente mais próximo, ou a dificuldade que a gente vai ter no ano que vem da Eletrobras, né, que a princípio já está muito bem encaminhado. Então, eu acho que eu prefiro acreditar que ele tem a ciência, né, mas infelizmente eu acho que essa parte da tributação de dividendos vai acontecer, talvez vá ser mal recebida pelo mercado, acho que o mercado não colocou 100% na conta ainda. A gente está vendo algumas empresas antecipando os dividendos, mas eu acho que na cabeça dele já é algo praticamente já certo, né, que vai acontecer. Então, eu acho que ele tem a ciência, mas o difícil realmente é a implementação de todos os pontos, né, em relação à PEC, em relação a privatizações, em relação às reformas. Difícil realmente é a execução, né? Quanto que realmente tem de ideia e quanto realmente tem até uma
uma música do Cazuza, que eu lembro que ele fala o seguinte, que ele fala que as suas ideias não correspondem aos fatos, né? Então, fica muito no plano das ideias. E até falando aqui de política, o pessoal está falando aqui no chat, até eu estava vendo uma entrevista do ministro Tarcísio, né, de infraestrutura, fazendo, talvez o que a gente precisa é muito mais de Tarcísios, né? Então, muito mais políticos que sejam menos políticos, né? Que sejam realmente mais executores, né? E apareçam menos como políticos, né? Que realmente só apareçam quando estiver realmente executando. Então, se a gente tivesse realmente mais ministros como o Tarcísio, talvez esse seja um bom exemplo, né, de políticos que, pelo menos, eu particularmente gosto, né? Que sempre quando a gente fala de um lado bom do governo atual, a gente sempre lembra principalmente do ministro de Infraestrutura, né?